Quando Jesus completou cerca de 30 anos, chegou o momento de iniciar sua missão. Deixando para trás a vida pacata, em Nazaré, ele se dirigiu ao Rio Jordão, onde um homem conhecido como João Batista pregava a necessidade de arrependimento e batizava multidões em preparação para a vinda do Messias. João era uma figura austera e intensa, conhecido por suas palavras duras contra os pecados do povo e das autoridades, e muitos já o consideravam um profeta. Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João o reconheceu de imediato como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e hesitou em batizá-lo, pois sabia que Jesus era o enviado divino. No entanto, Jesus insistiu, e ao ser batizado, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, enquanto uma voz declarava: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Esse batismo marcou o início de uma nova fase. Após esse evento, Jesus se retirou ao deserto por 40 dias e 40 noites, onde jejuou e enfrentou uma série de tentações. Disse que o diabo tentou Jesus, oferecendo-lhe poder e glória, tentando desviá-lo de sua missão. Mas em cada tentação, Jesus resistiu, respondendo com passagens das Escrituras, reafirmando seu compromisso com o caminho divino e mostrando uma força espiritual que o prepararia para o que viria. Ao retornar do deserto, Jesus começou seu ministério público. Inicialmente, ele voltou para a Galileia, onde a população o recebia com entusiasmo e curiosidade. Em Cafarnaum e nas cidades vizinhas, ele começou a ensinar em sinagogas e praças, transmitindo uma mensagem de amor, misericórdia e arrependimento. As multidões se reuniam para ouvi-lo, fascinadas por suas palavras e pelo seu carisma. Diferente dos mestres da lei, Jesus falava com autoridade própria, não apenas recitando as Escrituras, mas interpretando-as de forma que tocava profundamente aqueles que o escutavam. Suas parábolas sobre o reino de Deus cativavam as pessoas, revelando verdades espirituais através de metáforas e histórias acessíveis, que falavam de sementes, vinhedos, pastores e famílias. Logo, a fama de Jesus cresceu ainda mais por causa de seus milagres. Em um casamento em Caná, ele realizou o que seria seu primeiro sinal público: a transformação da água em vinho. Durante a festa, o vinho havia acabado, uma situação embaraçosa para os anfitriões. Jesus, a pedido de sua mãe, transformou grandes talhas de água em um vinho da mais alta qualidade, surpreendendo a todos os presentes. Esse milagre, discreto e feito em um ambiente íntimo, revelava seu poder e também o caráter generoso e compassivo de sua missão. A partir desse momento, os milagres se multiplicaram, e com eles o número de seguidores. Ele curava leprosos, devolvia a visão aos cegos, fazia os paralíticos andarem e até mesmo ressuscitava os mortos. Em uma ocasião, ele acalmou uma tempestade furiosa apenas com uma palavra, demonstrando domínio sobre as forças da natureza. Esses feitos extraordinários se espalhavam rapidamente de vila em vila, e as pessoas vinham de longe para presenciar suas curas e ouvir suas palavras. Enquanto atraía cada vez mais seguidores, Jesus também começava a enfrentar oposição. Os fariseus e saduceus, grupos religiosos influentes, viam em suas ações uma ameaça à ordem estabelecida. Jesus desafiava abertamente as regras religiosas que eles impunham ao povo, criticando as tradições e interpretações que, segundo ele, desviavam-se do verdadeiro espírito da fé. Em vez de uma fé baseada em rituais e regras rígidas, Jesus pregava um relacionamento íntimo com Deus, chamando-o de Pai e ensinando o povo a fazer o mesmo. Esses líderes religiosos sentiam-se provocados, especialmente quando Jesus perdoava os pecados das pessoas, algo que, segundo eles, apenas Deus poderia fazer.
Em uma ocasião, ele perdoou os pecados de um homem paralítico e em seguida o curou, para provar que tinha autoridade sobre o pecado e a doença. Esse ato escandalizou os fariseus, que o acusavam de blasfêmia. Mas Jesus não recuava. Ao contrário, cada confronto parecia reforçar sua mensagem e aumentar seu compromisso com aqueles que estavam à margem da sociedade. Outra polêmica se deu quando Jesus desafiou o entendimento da lei do sábado, o dia de descanso, sagrado para os judeus. Em um sábado, ele curou um homem com a mão atrofiada, dizendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Para ele, a compaixão e a misericórdia eram superiores ao cumprimento cego de rituais. Esse tipo de ensinamento atraiu para Jesus aqueles que se sentiam oprimidos pelo sistema religioso, mas também aumentou a desconfiança das autoridades. Jesus continuava a percorrer as cidades e vilas, ensinando, curando e realizando sinais, enquanto a tensão entre ele e os líderes religiosos aumentava. Mas em meio a isso, ele também formava um grupo de seguidores mais próximo, os 12 apóstolos. Esse grupo, composto por pescadores, um coletor de impostos e outros homens simples, seria a base da propagação de sua mensagem. Jesus os ensinava em particular, revelando os mistérios do reino de Deus e preparando-os para a missão que teriam após sua partida. Ao lado desses discípulos, ele realizou um dos milagres mais emblemáticos: a multiplicação dos pães e peixes. Uma grande multidão o seguia há dias, e diante da fome daquelas pessoas, Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e distribuiu-os entre todos. Para surpresa de todos, houve comida suficiente para alimentar milhares, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Esse milagre mostrou não só seu poder, mas também sua compaixão por aqueles que o seguiam e a abundância que ele trazia ao povo. No entanto, não eram apenas os fariseus e saduceus que se opunham a ele. As notícias de seus feitos chegaram a Herodes e aos líderes romanos, que começavam a vê-lo como um possível agitador. A ideia de um rei dos judeus que reunia multidões era preocupante. Jesus, porém, evitava abertamente o título de rei, explicando que seu reino não era deste mundo. Ele sabia que sua mensagem transcenderia a política e as disputas territoriais, mas as tensões continuavam a crescer, à medida que a fama de Jesus se espalhava e sua missão avançava. Ele caminhava inevitavelmente para um confronto com as autoridades de Jerusalém. Sua presença já não podia ser ignorada, e seu ministério e seus milagres indicavam que ele trazia algo profundamente novo. A simples presença de Jesus dividia as pessoas entre aqueles que o seguiam fervorosamente e aqueles que o viam como uma ameaça. No próximo episódio veremos os últimos dias de Jesus, sua entrada triunfal em Jerusalém, os confrontos finais com as autoridades religiosas e o destino que ele sabia que o aguardava.